Os povos negros são um dos povos mais numerosos do mundo e eles têm uma história muito grande, até mesmo nas escrituras sagradas. Vocês sabiam que a Bíblia Sagrada fala a respeito aí das origens do povo africano, ou melhor, as origens dos povos africanos, os reis e rainhas da melanina. Sim, as escrituras sagradas vão falar a respeito de seus ancestrais bíblicos. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito da origem do povo africano, dos povos negros e curiosidades sobre os seus ancestrais e muito mais. Por isso eu peço que deixem já os seus likes, os seus comentários e também se inscrevam no canal Mistérios de Elohim. Dito isto, fiquem com mais este conteúdo do canal. Segundo as escrituras sagradas, todos os povos presentes no mundo nos dias atuais são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E assim como todos os povos são descendentes de Noé, isso não é uma exceção para os povos negros, para os povos africanos, sul-indianos, entre outros povos que têm aí o tom de pele bem retinto. O tom de pele retinto é proveniente aí da linhagem camita, da linhagem de Cam, que é filho de Noé. Cam é um dos filhos de Noé, irmão de Sem e irmão de Jafé. Por conta disso, ele é irmão dos semitas, os povos árabes, judeus, sírios, entre outros, e também é irmão aí de Jafé, dos povos jafetitas, dos europeus e asiáticos. O termo camitas, ou simplesmente Hamitic, originalmente se referia aos povos descendentes de Cam, ou Ham, no hebraico, um dos filhos de Noé. De acordo com a Bíblia, de acordo aí com o livro de Gênesis, depois que Noé ele desceu da arca, seus 3 filhos foram responsáveis por dar continuidade à descendência de seu pai e à linhagem de Adão. A humanidade novamente devia ressurgir das cinzas, apenas com 8 pessoas, no caso Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. O principal ancestral, então, dos povos africanos, dos povos negros, é Cam, filho de Noé. O nome Cam, filho de Noé, ele é sempre associado à África na Bíblia, e inclusive o seu nome, biblicamente, no livro dos Salmos, é colocado como sendo o ancestral dos antigos egípcios. Uma curiosidade sobre o nome de Cam é que, na antiguidade, as tradições rabínicas e também contos antigos do povo judeu, entre várias outras tradições antigas sempre colocavam Cam como sendo o ancestral dos povos africanos. Além disso, outra coisa que vai colaborar com tudo isso é a questão de que sempre todas as interpretações de seus filhos são de países africanos e de regiões da África e de povos africanos. Uma grande curiosidade é que o próprio nome Cam, em seu significado, tanto em hebraico quanto em aramaico e em outras línguas antigas, tem o significado de queimado ou escuro, fazendo então uma referência ao tom de pele de seus descendentes. Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 6 ao versículo 14, nós temos um vislumbre melhor a respeito dos filhos, netos de Cam, a linhagem de Cam, os povos camitas. Acompanhe agora comigo a leitura, então. Estes foram os descendentes de Cam: Cuxi, que é pai de vários povos da África; Mizraim, que é pai dos egípcios antigos, até porque tanto árabes, judeus, sírios, entre outros povos, chamam a terra do Egito de Mitzraim, por conta de seu originador. Além deste, nós também temos o terceiro filho de Cam, que era chamado pelo nome de Put, ou simplesmente Fut. E o quarto filho de Cam era Canaã, que no caso é pai dos cananeus, não dos africanos. As pessoas precisam entender que Canaã é pai dos povos cananeus, não é pai ancestral dos povos africanos. Canaã é outra região, é outro povo. Estes também foram os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá
e Sabteca. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também a Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso naquela terra, e audaz e corajoso ali diante do Senhor. Por este motivo, existe um ditado que é dito valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Erech, Akkad, Calne, nas terras da Babilônia. No caso, Nimrod é ancestral dos povos nativos de Shinar, ou pelo menos os povos que foram para a região de Shinar, que é a antiga Babilônia, os sumérios antigos. Dessa terra, ele partiu, no caso, para a Assíria, onde ele fundou cerca de 2 ou 3 cidades. Além disso, Mizraim deu origens aos Luditas, que são povos ali do norte da África, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patrucitas, Casluítas, dos quais descenderam também os filisteus e os Caftoritas, que tinham ancestralidade aí vinda de Mizraim. O primogênito filho de Cam deu origem a diversas nações e povos, sendo elas as principais nações e povos, no caso, o povo da Etiópia. Todos os etíopes são descendentes de Cuxi, e também o povo da Núbia, também chamados na antiguidade de o reino de Cuxi. Estes foram alguns dos povos que Cuxi, filho de Cam, o primogênito de Cam, deu origem. Além de Cuxi e além, no caso, de Núbia, do reino da Núbia e do reino de Cuxi, Cuxi também deu origem aos antigos sumérios, por Nimrod, seu filho rebelde, que deu origem aí ao povo da Suméria, aqueles antigos sumérios. É dito que os povos do sul da Índia, os nativos do sul da Índia, são também descendentes aí do próprio Cuxi, entre outros povos da antiguidade. Muitos outros africanos, como somalianos, o povo da Eritreia, o Quênia, entre outros países africanos, como também o Congo, entre outros, são descendentes aí de Cuxi. Além deles, nós também temos aí o Gabão, o povo do Gabão, entre os Bantus, entre outros, também são descendentes de Cuxi. O nome Cuxi, ou o termo Cuxi, na Bíblia sempre está ligado à Etiópia, ao Sudão e à África, sempre está relacionado. Tanto que o seu significado é literalmente Etiópia, mas o seu significado cru, por assim dizer, é literalmente preto ou negro. Além de Cuxi, Cam também foi pai, no caso de Mizraim, ou simplesmente Mizraim. Mizraim foi pai ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos norte-africanos, como os próprios berberes, os tuaregs de tom de pele retinto. Algo fascinante é que todos os povos semitas, isso inclui arameus, árabes, entre outros, como os próprios israelitas, chamam o Egito pelo termo Mizraim. Sim, isso tanto no aramaico, no árabe, no hebraico, entre outras línguas antigas. Todas elas determinam e falam a respeito do Egito, chamam literalmente o Egito de Mizraim. No livro de Salmos, no capítulo 78, no versículo 51, é dito o seguinte: feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cam. Além de Mizraim, Cam também teve um filho chamado pelo nome de Put ou Fut. Uma curiosidade muito interessante é que o significado de Put ou Fut é literalmente um marco e faz uma referência bem curiosa a respeito dos caçadores tribais africanos da África, o que é algo bem fascinante e interessante. Put é pai, considerado pai dos líbios nativos negros do país da Líbia, no norte da África, e também é pai de diversos outros povos africanos. Agora sobre a famosa maldição de Cam, ou maldição de Canaã. Muitas pessoas na antiguidade acabaram utilizando a interpretação errada ou interpretação errônea a respeito do texto que está descrito no livro de Gênesis, no capítulo 9, onde vai dizer que Noé, bêbado logo após de saber que seu filho Cam não ajudou ele ali quando estava bêbado, apenas disse aos que estavam fora da tenda que ele estava nu, ele então joga uma maldição em um dos filhos de Cam. No caso, este filho é chamado pelo nome de Canaã. Uma curiosidade muito interessante e fascinante é que, na verdade, Cam e seus 3 filhos, Cuxi, Mizraim
e Puti, que foram originadores dos povos africanos, os povos negros, não receberam a maldição, e sim Canaã, pai dos cananeus que habitavam o Oriente Médio, estes sim foram amaldiçoados ali por Noé. Agora, os povos africanos, eles não foram amaldiçoados. O texto bíblico é claro. Quem foi amaldiçoado foi Canaã, ancestral dos povos cananitas ou cananeus. Só para todos saberem, isso é uma falsa interpretação, onde vai dizer que os povos africanos são amaldiçoados, o que é um erro de interpretação bíblica terrível. Nós sabemos que Cam, o ancestral de todos os povos africanos e sul-indianos, ele teve uma vida muito longa, ele desfrutou aí de uma expectativa de vida muito longa, por ter nascido aí no caso antes do dilúvio, e por conta dele ser uma pessoa que nasceu antes do dilúvio, a sua vida, no caso, a sua expectativa de vida era muito maior, e ele pôde ver até mesmo a sua quinta e sexta geração de seus netos, bisnetos, trinetos, entre outros aí de sua família, de sua ancestralidade. Uma curiosidade é que, assim como Sem viveu até os seus aproximadamente 600 anos, Cam também viveu até aproximadamente os seus 600 anos de idade, ou até mesmo mais do que Sem. Não é dito com certeza quantos anos ele chegou a viver e nem mencionado nos textos bíblicos. Porém, por seu irmão viver até os 600 anos de idade, é presumível, aí no caso, que Cam também chegou aos 600 anos de idade. Não se sabe ao certo, mas segundo alguns estudiosos e teorias, a tumba de Cam, ou o lugar onde Cam está enterrado, seria na região da Etiópia ou até mesmo na região da Núbia. Outros vão dizer que Cam está enterrado na Mesopotâmia, na terra da Suméria, no caso, onde os sumérios habitavam. Porém, muitos vão concordar mais que Cam está enterrado na África. Ali está a sua tumba, o lugar onde ele está enterrado, que seria basicamente no Sudão ou na Etiópia. Alguns chegam até mesmo a dizer que Cam está enterrado até mesmo na terra do Egito. Esta última interpretação ou visão, ou simplesmente teoria, ela é bem curiosa e interessante, até porque o Egito é uma terra de muitos mistérios e sempre estão sendo desenterrados ali pessoas de 3.000, de 4.000 anos atrás. O livro dos Jubileus nos traz mais informações a respeito da velhice de Cam e de acontecimentos ali que envolviam ali a família de Noé e estas três linhagens, a linhagem de Cam, a linhagem de Sem e a linhagem de Jafé. É dito no livro dos Jubileus, que é um manuscrito antigo judaico, que era tido e visto como real na época de Cristo e até mesmo anteriormente à época de Cristo, é dito no livro dos Jubileus que Cam reprovou totalmente a decisão de seu filho mais novo Canaã de habitar nas terras de Sem, no caso, no que hoje é Israel, por ele tomar aquelas terras para si e, no caso, ele reprovar totalmente esta atitude de seu filho Canaã, seu filho mais novo. No livro dos Jubileus, é-nos dito que, além de Cam demonstrar desprezo e reprovar a atitude de seu filho, Canaã, além disso, também é-nos dito que Cuxi, irmão de Canaã, e Misraim, irmão também de Canaã, junto com o pai deles, o próprio Cam, eles ambos reprovam a atitude de Canaã e literalmente se achegam em Canaã e mandam ele sair daquela terra e ir para as terras, no caso da África, onde era reservado para a descendência de Cam. Porém, Canaã, ele literalmente ignora seu pai e também o seu irmão Misraim e seu irmão Cuxi e desobedece e continua habitando naquela terra. Além disso, é dito no livro dos Jubileus que Cam fundou a primeira cidade, a primeira província depois do dilúvio, e ele colocou o nome da cidade que ele havia edificado, o nome de sua amada esposa, que é chamada de Nael Tamauk, o nome da cidade e o nome de sua esposa.
Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Deixem os seus likes, é muito importante o like, e também compartilhem para que outras pessoas possam assistir e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim. Isso vai me ajudar muito, mas muito mesmo. Então fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.